Amém, irmãos? A paz do Senhor para quem está chegando agora. Vou estar passando para os amados irmãos o texto. Amém? Aleluias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 18. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Vou só colocar aqui. Samuel, capítulo 17, versículo 18. Amém? Vamos lá? Que diz assim: porém, esses 10 queijos de leite de vaca ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Amém? Playback? Bom? Amém, igreja. A paz do Senhor para quem está chegando agora. Vamos estar falando aqui, igreja, sobre uma coisa assim, bem que nos incomoda, mas que acontece. Inveja. Nós vamos estar falando hoje sobre a inveja. Como assim, diaconisa? Sim. Nós vamos estar falando sobre isso. Os irmãos conhecem muito bem a história de Davi. Sabe-se muito bem que Davi, quando ele foi ungido a rei, Davi ainda era adolescente. E Davi foi ungido na sua própria casa pelo profeta Samuel, a qual chegou na casa de Davi. Davi não estava. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. E quem estava lá eram os seus irmãos, que aparentemente davam, no caso, uma segurança enorme para Samuel, só na aparência. Mas Samuel, ele foi ali mesmo repreendido pelo Senhor, que por fora qualquer ser humano vê, mas por dentro só o Senhor tem acesso. E ali Samuel é levado a perguntar a Jessé se os filhos dele tinham acabado. E Jessé diz que Davi estava no pasto cuidando de suas ovelhas. Davi é chamado e sim é confirmado pelo Senhor, através de Samuel, que aquele era o futuro rei de Israel. Davi é ungido ainda adolescente, por volta dos 17 anos. E só aos 33 que Davi, ele toma posse do trono para assim ser rei. Mas, irmãos, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: Davi, ele foi muito invejado por Saul. Davi foi muito invejado por Saul. Quando Saul estava naquele momento turbulento, naquele momento de ser possuído por espíritos malignos, só Davi que conseguia acalmar aquele homem através da sua harpa. Só Davi que conseguia acalmar Saul através de um instrumento. Saul já estava perdendo totalmente o próprio controle,
por várias e várias coisas que Saul estava fazendo que não era mais da parte de Deus, ou seja, passando pela frente do Senhor, sacrificando, ao invés de esperar Samuel. Saul, ele estava fazendo aquilo que não era para ele fazer. Saul, ele era rei, não sacerdote. Não era para ele sacrificar nada, ele era para aguardar. Tem isso na passagem. Ele era para aguardar a chegada de Samuel. E de repente, nós nos apegamos pelo seguinte: talvez eu e você possamos nos dias de hoje ser como Saul, não possuídos por espírito maligno, não, de forma nenhuma, não quero dizer isso, mas ultrapassando a frente de Deus, ultrapassando a frente porque você não tem paciência de esperar. Saul, ele sacrificou no lugar que não era. Ele fez aquilo que não era para ele fazer porque ele não teve paciência nenhuma para esperar a Samuel. Dizendo até mesmo para Samuel: você demorou demais, o Senhor demorou demais e assim eu fiz. Que problema tem eu fazer? Eu sou o rei. Ou seja, de repente você está falando: que problema tem, Senhor? Eu sou uma diaconisa. Que problema tem, Senhor? Eu sou um pastor. Que problema tem, Senhor, eu fazer isso? Eu sou um apóstolo, eu sou um presbítero da sua casa. Eu digo uma coisa nesta noite: tem muito problema. Tem muito problema. Porque essa ultrapassagem, ela pode levar eu e você a se perder totalmente do querer do Senhor, a se perder totalmente da visão de Deus sobre nossas vidas. Está fugindo da mensagem, diaconisa? Não, de forma nenhuma. Eu quero que você entenda. Nesta noite eu quero que você, que essa live seja encerrada e que eu e você entendamos aquilo que Deus tem para mim e para você. Quando eu falo de inveja, que Saul, ele invejava Davi, eu falo sem medo de errar. Porque Davi, igreja, Davi, ele era um homem, ele se tornou um homem decidido. Davi sabia o que queria, Davi sabia o que fazia. Por mais que Davi estivesse com medo por dentro, lidando com Saul daquela forma, mas Davi, ele era decidido. E isso causava inveja em Saul, porque Saul era um homem que ele não tinha decisão. Saul, ele era um homem que ele era indeciso. Saul, ele era totalmente impulsionado pelas suas emoções. Mas Saul, ele era totalmente desorientado, ele não sabia o que fazer. Davi não, Davi era um homem decidido. Davi, ele não era bajulado por ninguém. Davi, ele conquistava as coisas através dele mesmo, através da força que ele tinha, da inteligência que Deus deu para ele. Davi, ele conquistava. Davi, ele era apanhado, ou seja, ele era voltado para as coisas a aprender. Davi, ele não veio de luta. Davi não sabia lutar. Davi não sabia manusear uma arma. A única coisa que Davi sabia era manusear o seu cajado, nada mais do que isso. Mas Davi sabia lutar corpo a corpo com o animal. Por isso que eu digo novamente numa pregação que eu falei aqui, Davi estava em testes. E Davi também foi testado para lutar contra todos os inimigos que Davi teve. Os testes no pasto que ele teve. Mas manusear uma arma, Davi não sabia. O que era um arco e flecha, o que era uma lança. Davi não sabia nada disso. Mas Davi, ele era empenhado. Davi, ele sabia muito bem o que ele queria. Davi, quando ele teve a certeza do chamado de Deus para a vida dele, ele teve a certeza de que ele tinha que se empenhar, ele tinha que fazer o melhor, ele tinha que sim sobressair, melhor dos melhores sim, mas não para se vangloriar, mas para fazer o querer de Deus e ser vitorioso. Mas isso tudo foi feito com que Saul o invejasse. Porque Saul, igreja, Saul era bajulado. Saul só se acalmava através de uma harpa. Saul só se acalmava através de um som, de um zunido de uma harpa. Saul, ele sentava no trono dele e ele era totalmente bajulado, ele era rei. Ele achava que por ele ser rei, ele comandava tudo. Estava tudo no
poder dele. Ou seja, mais uma vez eu lhe digo, Saul estava se perdendo nas suas próprias palavras. Saul estava se perdendo nas suas próprias atitudes. Saul, na cabeça dele, no andar de Davi, naquilo que Davi se empenhava, as pessoas estavam falando de Davi, as pessoas estavam elogiando Davi na frente de Saul, ou elogiando Davi conforme ele ia para as batalhas e voltava sempre vitorioso, matava 10.000, 100.000, milhares. Saul começou a ficar totalmente transtornado por dentro, porque ele já não era mais visto pelo povo, mas sim Davi. Talvez esteja acontecendo na minha e na tua vida hoje, mulher. Talvez esteja acontecendo na minha e na tua vida hoje, homem, adolescente, homens e mulheres da casa do Senhor. Ou você que ainda não aceitou a Jesus, talvez esteja acontecendo com você. Talvez você tenha um poder de liderança imenso, mas não porque você quer aparecer mais do que o outro, não. Isso é natural, isso acontece de você. Você tem um poder de colocar tudo no seu devido lugar. Você tem um poder de liderar pessoas. Você no seu trabalho, você consegue passar uma segurança acima das pessoas que muitos abaixo de você não conseguem, mas é natural, como foi com Davi. Tudo aconteceu de forma natural. Davi não buscou nada, Senhor, eu quero ser acima de Saul. Não. Talvez você tenha esse poder. Talvez você tenha um poder de persuasão tão grande. Através de suas palavras, pessoas, elas começam a te seguir no natural. Você não faz força nenhuma. Você não pega na mão de ninguém para te seguir. Mas através de suas maravilhosas atitudes, você consegue ganhar muita gente para Jesus. E você de repente é um alvo de inveja muito grande. De repente existem vários Sauls na sua vida no dia de hoje. De repente, por causa de vários Sauls, você enterrou o seu talento totalmente. De repente, na cabeça de Davi, para ele acabar com todas as perseguições de Saul, de repente foi deixar o querer de Deus e voltar para a sua vida no pasto. Mas graças ao bom Deus, Davi não fez isso. E graças ao Senhor você também não vai fazer. Talvez esteja passando pela sua cabeça no dia de hoje de largar tudo. Largar sua vida, largar o seu ministério, largar o seu talento, largar o seu dom, porque existem vários Sauls que te invejam, vários Sauls que estão no poderio acima de você, mas que não aceita de maneira nenhuma quão a naturalidade é tão grande na sua vida de você ganhar as pessoas para Jesus. Mas eu te digo uma coisa nesta noite: por mais que houve perseguição na vida de Davi, por mais que houve tudo aquilo que Davi passou, que não foi fácil, na cabeça de Davi, como ele queria ter passado algo diferente, como ele queria estar ao lado de Saul, fazendo uma parceria com Saul, e assim falando do amor de Deus, falando do que Deus é maravilhoso, mas não houve isso. Talvez esteja havendo na sua vida hoje. Talvez você queira colar com alguém para assim crescer, mas a pessoa não quer. Acontece na minha e na tua vida. A gente quer muito colar em alguém, a gente quer muito ganhar alguém, essa pessoa que a gente sabe muito bem, que faz de tudo para nos puxar para baixo, que faz de tudo para nos tirar da presença. A gente quer ganhar essa pessoa, mas infelizmente não tem como. Infelizmente não dá para agradar a pessoa e ao mesmo tempo a Deus. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Não tinha como Davi permanecer ao lado de Saul, querendo sim fazer com que o exército de Israel fosse vitorioso com uma parceria, porque Deus lá atrás já tinha ungido a Davi na sua adolescência como rei. Não tinha como ter dois reis. Tá entendendo isso? Como às vezes, dependendo do que aconteça na minha e na tua vida, não tem como ter dois líderes, duas pessoas falando um dialeto diferente, duas pessoas falando línguas diferentes. Davi só queria despojos,
Perdão. Saul só queria despojos. Saul só queria vencer os inimigos e pegar todos os seus despojos e nada mais. Davi queria mais. Davi, ele queria vencer sim, mas ele queria vencer no poder de Deus. Davi, ele queria vencer na força que Deus dava a ele. Davi queria totalmente diferente de Saul. Então não deu. Talvez você nesta noite já tomou a decisão de largar tudo por causa de inveja. Você já decidiu dar um ponto final na sua vida, um ponto final na sua trajetória, por causa de inveja de várias pessoas que estão do seu lado. Mas eu digo uma coisa, essas pessoas só querem ver que você desistiu, mas elas não querem colar comigo e com você. Elas querem ter a certeza de que você não vai ser mais uma pedra no sapato, de que você não vai ser mais alguém que os incomoda tanto com as suas palavras, com os seus gestos, com as suas atitudes, com tudo aquilo que Deus te deu de melhor. Interagir. Porque muitos não conseguem isso que nós conseguimos, interagir com alguém. Talvez você consiga interagir com uma pessoa que todos dizem pra você, ó, esse cara aí não dá não. E nem tenta, coração duro, o cara não fala com ninguém, sabe? Talvez no seu trabalho o cara é fechado, entendeu? O pessoal chega e fala, ó, esse daí nem tenta, porque esse é ignorante toda a vida, mas talvez você com a sua atitude, você com o seu caráter resolvido, você com as suas palavras bem colocadas, você consegue conversar com aquele cara que é turrão com todo mundo. Já causou uma inveja tremenda no ambiente de trabalho inteiro. Como é que ela consegue e eu não? O que ele fez para ter tanto acesso àquele cara que eu não consegui? O que ele fez? Peraí, o que ele tem que eu não tenho? Eu digo para você, o que o mundo não tem, nós temos é o mover do Senhor. A gente não age por impulso, a gente age por pensamento ligado ao Pai. Talvez seja ao contrário. Você consegue lidar com uma mulher que muitos e muitos, durante muitos anos, dentro do ambiente de trabalho, ninguém consegue. Porque ela é mal amada, ela é ignorante, ela dá fora em todo mundo. E nós, eu e você, com sábias palavras, como foi Davi, que Davi lhe falava no momento certo. Tinha hora que Davi só tocava e saía da presença de Saul, mas tinha hora que Davi tocava e falava de Deus para Saul. Davi esperava o momento certo. Talvez esteja eu e você esperando o momento certo para agir na vida de alguém. E esse alguém venha ser um grande amigo e uma grande amiga tua. Meu Deus, acabou! Acabou o ambiente de trabalho, acabou o ambiente escolar, acabou o ambiente da faculdade. Ninguém conseguia ter acesso a ele e a ela. Ele ou ela conseguiu. O que é isso? O que eles fazem que eu não faço? Aí já começa a minar. Já começa o campo minado na minha e na tua vida. Já começa a famosa perseguição, não tem? Não, alguma coisa eu tenho que fazer. Alguma coisa eu tenho que mexer os meus pauzinhos, porque isso não pode acontecer. Mas eu digo uma coisa para mim e para você. As astúcias do diabo, elas não param. A inteligência nessa hora do diabo, ela é muito grande. E com certeza na vida de Davi não foi diferente. Quando Davi, ele novo, ele vai até os seus irmãos a pedido de seu pai, para levar alimento para os seus irmãos, e não só isso, para ir até o local para saber como é que estava, para saber se os seus irmãos estavam vivos, para saber o que tinha acontecido naquele lugar. Davi, com certeza, ele foi muito invejado pelas sábias palavras que ele teve, que foram essas. Que quando Davi chega naquele local, Golias, ele está justamente há 40 dias, vindo de manhã e de tarde para afrontar o exército de Israel.
E as sábias palavras de Davi foi: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Com certeza muitos olharam e falaram assim: quem é esse cara para falar essas palavras e ainda falar do exército de Deus vivo? Quem é esse cara? Quem é esse garoto, na verdade? Magrelinho, não sabe de nada, não sabe nem lutar, não sabe nada de guerra, não sabe nada de luta, não sabe nada de contra-ataque, não sabe nada de atacar e contra-atacar, não sabe de nada. Com certeza muitos olharam assim de lado e falaram: deixa pra lá, o cara não sabe nem o que está falando. Talvez seja isso que esteja acontecendo na minha e na tua vida. Muitos olham pra mim, pra você e falam: faz assim, né? Você não sabe nem o que está falando. Mas talvez muitos disseram isso para Davi naquela hora. E muitos não tinham ideia de que Davi iria descer o vale e ganhar aquela luta contra Golias. E pela vida de Davi, o exército de Israel foi salvo. E muitos que disseram: quem é? Ou então muitos gargalharam com tudo que Davi falou. Ei, talvez esteja acontecendo com você agora. Talvez aconteceu ontem com você, muitos gargalharam daquilo que você falou. E você mesmo se retraiu. E de repente você olhou para dentro de si e falou: o que eu falei? Mas parece que foi tão real. Eu falei no momento que Deus me colocou para falar. E muitos riram de mim, sim. Muitos riram de você. Muitos riem de você no presente. E muitos rirão de você no futuro. Mas muitos não sabem de que eu e você, nós somos um instrumento tão valioso na mão de Deus, que a gente aguarda o momento certo para abrir a nossa boca. Nós aguardamos o momento certo para falar sábias palavras que vêm do Pai. Não desista. Ei, acorda. Não desista daquilo que Deus tem para você. Talvez você está indo no local a pedido do seu pai. Vai lá e veja como que está o ambiente. Vai lá e veja como que está a situação e traga notícias para mim. Mas Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo aquilo. Não precisa de eu ir no local. Não precisa de eu saber o que está acontecendo. Vai lá. E Deus te usa naquele local, naquele horário. Deus te usa no meio da sua família. Vai lá na sua família hoje. Veja como está. Veja se está tudo bem. Pergunte como vai. E talvez você é usado dentro da sua família, como foi usado a pedido do seu pai Jessé, para ver como estavam seus irmãos e assim levar provisões. Davi foi usado ali para muita gente, no meio da guerra, no meio de ataques. Talvez esteja acontecendo na sua vida hoje. Talvez você não quer ser usado pelo Senhor de forma nenhuma, a qual você teve decepções diretas, que vários Saúls se levantaram na sua vida. Vários Saúls tiveram a ousadia de dizer para você um dia que você é uma pequena na presença de Deus, é um moleque na presença do Senhor. Quem é você para falar de reinado? Quem é você para falar de Deus vivo? Talvez vários Saúls se levantaram. Talvez vários Saúls estão se levantando agora na sua vida para te parar, para exterminar com aquilo que Deus tem para você. Mas eu digo uma coisa nesta noite, da parte de Deus: isso é só o treino. Você precisa ser treinado bastante antes de ir para o contra-ataque. Você precisa estar com todas as suas defesas em dia antes de você ir para o contra-ataque. Talvez você já passou muita vergonha. Para mim e para você foi vergonha. A palavra foi vergonha. Mas para Deus não. Você passou por muita experiência positiva, que hoje você viu que foi positivo e hoje você pode usar. Hoje o telefone toca e aquelas pessoas que de repente riram de você, de todas as palavras que você falou,
hoje te pedem orações. Hoje vem você que verdadeiramente Deus é contigo. Seja um Davi nesta noite. Não é a primeira vez que eu prego sobre ele, não será a última, se Deus quiser. Seja um Davi nesta noite. Se o momento é de tocar a harpa, toque a harpa. Se o momento é só tocar a harpa e ficar em silêncio, toque a harpa em silêncio. Se o momento é de tocar a harpa e logo após Deus vai te dar a abertura de falar do amor dele, faça isso. Os dias estão sendo abreviados. Então aproveite as oportunidades. A palavra para esse ano de 2020 é oportunidades. Aproveite-as da melhor maneira possível. Se o momento é de não tocar a harpa e só falar do amor dele, faça isso. Receba o teste que Davi sempre teve. Se o momento é ainda só estar no pasto com ovelhas, se o momento é ainda de uma ovelha se perdeu, você vai atrás, faça isso. Lembrando que sempre haverá os testes na sua vida. E sempre haverá as provas finais para saber se você vai passar ou não vai passar nessas provas. Através dos seus testes. Não ligue para os testes negativos se você teve uma nota negativa do Senhor, mas você vai aproveitar para sua bagagem tudo aquilo que você aprendeu nessa caminhada com Cristo. O que eu e você não podemos fazer é ver que Saul está atrás de nós querendo nos matar e a gente se entregar de corpo, alma e espírito sermos mortos. Não faça isso. Nesta noite, receba todas as aberturas fugitivas que Davi teve da parte de Deus. E lembra, Davi, ele esteve cara a cara com Saul. Saul estava dormindo. E Davi poderia muito bem acabar com toda a perseguição matando a Saul. Mas Davi não aceitou. Davi não deixou o seu eu falar com ele mesmo. Sabe o que Davi falou? Ele é um rei. Eu o respeito. De forma nenhuma vou encerrar a vida de um rei pelas minhas mãos. Não. Talvez aconteça na sua vida também. De forma nenhuma vou encerrar a vida de ninguém com as minhas palavras. De forma nenhuma vou acabar com a vida de alguém através das minhas atitudes. De forma nenhuma eu vou acabar com a vida de alguém da forma que eu levo a minha vida. Não vou. Eu serei exemplo. E Davi saiu daquela presença, Saul dormindo. Davi poderia muito bem acabar com tudo ali, mas não. Davi continuou a sua vida, continuou o seu trajeto, com tudo aquilo que Deus tinha para ele, com todos os escapes que Deus teve para Davi. Com toda a inveja que Saul teve, Davi aproveitou tudo isso e fez para a vida dele um aprendizado com Deus imenso. Com tudo aquilo, com toda a inveja, com toda a perseguição, no querer matar de Saul, Saul estava cegueirado, Saul estava possuído pelo demônio, só queria morte, só queria a morte de Davi, porque para ele, Davi tirou o trono dele, mas não, quem tirou o seu próprio trono foi Saul. Talvez na sua cegueiração de não querer mais a presença de Deus, quem tirou a sua própria vida da presença do Senhor foi você mesmo, não foi o teu pastor, não foi a irmãzinha da igreja. Quem te tirou da presença de Deus foi você mesmo. Talvez você esteja como Saul hoje, saindo da presença de Deus cego, vendado, com escama nos olhos, não enxergando que é você mesmo que está saindo da presença de Deus e não é nenhum Davi. Não é nenhuma irmã, não é nenhum irmão, não é ninguém, senão você mesmo. Acorde, ainda dá tempo. Como o evangelista fala, acorda! Ainda dá tempo de você mesmo enxergar que é você mesmo saindo da presença de Deus. Acorde. Davi, ele só quer aprender. Davi, ele só quer colocar em prática aquilo que Deus tem para ele.
Não foi à toa que Davi começou a escrever os salmos, contando das suas agonias, contando dos seus cansaços, mas também contando das suas vitórias, contando das suas conquistas. Davi escrevia, Davi sabia muito bem enaltecer o santo nome do Senhor através dos seus salmos. Davi sabia. Receba hoje da parte de Deus todos os escapes que eu e você precisamos. Todos os escapes para fugir de tudo aquilo, da segregação do mal, da segregação da morte, querendo nos matar espiritualmente, querendo nos tirar de uma vez por todas da presença de Deus. Saul está logo atrás de nós, mas não vai nos matar se permanecermos na presença de Deus, tendo tudo aquilo em mãos e utilizando aquilo que Deus nos dá. Nesta noite, que toda inveja, que todo cansaço, que toda prostração, que todo dardo inflamado do inferno, que toda seta maligna que vem direto no local certo, seja dissipado pelo Senhor, seja exterminado por Deus. Porque através disso, dessa experiência que no primeiro momento pode ser negativo para mim e para você, no primeiro momento para Davi de repente foi muito negativo fugir logo após o seu casamento para não ser morto. No primeiro momento na cabeça de Davi, dentro da mente dele, por que eu estou fugindo? Eu não fiz nada. Por que eu estou fugindo se eu só me casei? Uma coisa que eu fui prometido. Por quê? Talvez seja isso na sua vida hoje. Os seus questionamentos. Por que eu tenho que fugir disso? Por que eu não posso falar de uma coisa que eu não fiz? Ei, recebe os escapes do Senhor. Porque Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Recebe toda a mexida de Deus lá de cima. Porque nós somos os fantoches dele. Eu aceito isso. Ser totalmente mexido pelo Senhor. Não, aqui chega. Não, aqui não vai. Mas por quê? Eu não fiz nada. Eu não tenho nada a contar para ninguém. Eu sou uma pessoa verdadeira. Não, aqui hoje não. Vai por aqui, vai ser melhor. Receba os escapes vindo do Senhor como Davi recebeu. E Davi não foi morto por Saul. Davi morreu de velhice. Davi morreu, não foi pelas mãos de Saul. Davi teve um ótimo reinado, teve as suas quedas, mas foi visto com todo o amor por Deus. Verdadeiramente, segundo o coração de Deus. Então que você nesta noite busque tudo aquilo, todas as benevolências do Senhor, direto na sua cabeça. Todo o azeite de Deus descendo sobre ti, descendo sobre o seu rosto, automaticamente por todo o seu corpo e te selando contra todos os ataques do inferno. Amém. Receba o melhor de Deus. Aplauda o santo nome do Senhor. E eu agradeço a minha riquíssima oportunidade em nome de Jesus. Amém. A palavra foi apregoada. São 9h24. Deus falou tremendamente aí através da diaconisa. Davi não era ninguém aos olhos da família, mas Deus fez ele ser.